às 9 horas mesmo pra liberar. Uhum. Tem 9 pessoas aguardando aqui. Legal. Pode liberar para entrar e o pessoal já vai. Beleza, já vou mandar aqui. Permitir todos. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bem, Bárbara? Bem, Rose? Bom Oi, dia. Jean, tudo bem? Maravilha. Bom encontrar vocês aí. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Só vamos esperar mais uns minutinhos, pessoal. Parece que não tá frio só aqui, não. É, Rapaz, Aqui olha. costuma ser 38, 37. já amanheceu fresquinho. 12, 13. Então, 15. Quanto que tá aí, 15. Guilherme? Hoje estava 12, né? Hoje Hoje tá um pouquinho melhor. Deixa eu ver, vou ter que confirmar Agora aqui. tá 9 graus. 9. 9. Amanheceu já. 6 graus hoje. É, amanheceu 4 aqui. Misericórdia. É. Por quê? Thiago botou um post hoje de manhã, 4 graus lá em Gaspar, né, Thiago? 4 graus. Peguei É. 4 graus hoje aqui, meu Jesus. Ele Muito forte, frio. 4 graus. O pessoal que tava com roupa no varal hoje fica tudo duro. Tá frio ou tá gelado? Ou tá molhado ou tá gelado, né? Ô, Jean, só uma pergunta. Eu tinha passado aqui para mais pessoas da empresa fazer. Isso aqui tem um foco específico para alguém ou só para saber se eu passo? Não, é geral. É geral. Pode ser se eles participarem também. Qualquer um, tá aberto. Então, beleza. Porque senão, às vezes, eu coloco muita gente e depois Não, pode. tinha um outro foco. Quanto mais gente, melhor. Beleza. Aqui tô eu e o Igor. Nós que usamos bastante o Legal. Foco, a gente vai começar a falar depois, né? Mas depois eu vou introduzir. Mas o foco não é só falar do atendimento da Recta especificamente, mas é trazer dicas, insights para que vocês possam aplicar também no atendimento de vocês, né? A ideia é compartilhar conhecimento e boas práticas aí para que vocês possam adotar também no dia a dia. deles é a nossa. Guardar até umas 9h05, né, pessoal? Daí a gente inicia, né, Lucas e Thiago? Sim, pode ser. Só para esperar o restante dos convidados entrar aí a gente já dá a sequência. Ô, Jean, aquela tela que você mandou lá vai liberar? Quando? Previsão é agosto. Agosto? Agosto, é a eu próxima achei versão. Eu achei que era para agora. Né, eu vou dar um spoilerzinho para vocês depois aqui.
Vai estar ficando bem legal. Eu vou dar um spoilerzinho aqui antes da reunião. Se eu gosto de spoiler. Ó. Então a gente fez aqui é a tela geral, né? Aquela tela geral que a gente fez, né? Então a gente mudou o menu aqui. A gente mudou. Vou mostrar para vocês a nova tela de login do sistema. Aqui vai ter um espaço para vocês colocarem a logo de vocês e fazer uma propaganda da empresa aqui. Essa tela vai ser customizável. Aí a tela de login aqui do lado. Deixa eu entrar aqui. Estão vendo minha tela? Uhum. Legal. Pô, eu não lembro a minha senha. Já lembrei. Aí, internamente aqui, a gente está atualizando, né? Então, vai ter um período aqui de transição aqui de layouts, né? Então, a gente está fazendo o que é mais crítico, e aí a gente vai fazer alteração aos pouquinhos, a gente vai melhorando o layout das telas. Mas a gente já fez uma mudança aqui no menu, agora ele é um menu retrátil, né? Tem a informação aqui do usuário, a gente trouxe aqui para baixo, deixou essa parte aqui mais livre, né? Com menos informação, para caber mais coisa na tela. E aí, com isso, a gente ganhou amplitude aqui nessa tela de monitoramento, por exemplo, aqui agora, ela é retrátil aqui, né? Então, ela ganha praticamente a tela inteira aqui, né? Deixa eu carregar aqui. De mapa, né? Aí a gente mantém aqui os clusters, com opção de tirar e colocar, né? Ela está escondida aqui atrás porque ainda está em desenvolvimento, né? Uma pergunta, o que é aquele negócio azul que aparece em volta? Qual? Quando diminui um pouco ali do mapa. Aqui é o selecionado. Não, no mapa mesmo. Ele fica como se fosse uma cerca no mapa. Quando se dá um zoom, ele vai lá. Ele mostra toda a região que está pegando o cluster aqui, ó. Tá. Então é toda essa região aqui, né? Ó, a gente passa. É a soma dos Exatamente. desse espaço ali. É a soma desse espaço ali. Aqui a gente deu uma melhorada no cardzinho, aqui ficou mais bonitinho, né? Então deu uma organizada na informação. Aqui a gente colocou os filtros por status, né? Então, equipamentos online, offline, movimento. A gente colocou mais opções de filtro aqui por grupo, por ordenação, quantidade de veículos que vai aparecer no mapa, somente pânico, câmera, aqueles filtros que já tinha. A gente trouxe para cá. A novidade é que isso aqui agora é retrátil, né? E quando entra, ele vai para a tela geral nova. Jean. Na tela geral nova aqui, ele continua tendo as opções de localização, histórico e trajeto. O histórico, os totais a gente trouxe para cá. Os gráficos a gente está trazendo agora do período inteiro, antes ele trazia só da página. A gente colocou as opções de relatório aqui embaixo, aqui no menu, ele vai ser um menu flutuante aqui, né? Na parte de filtros aqui, ele filtra aqui também por evento, aqui no histórico, então a gente trouxe um monte de coisinha legal. Essa parte aqui dos veículos aqui ficou retrátil. A gente colocou mais opções de pesquisa aqui. Na tela de trajetos aqui ganhou mais novidades. Então aqui a gente organizou melhor a informação aqui. A gente colocou os painéis flutuantes aqui para ganhar espaço na tela. A gente colocou na parte de reprodução, a gente colocou os botõezinhos de retroceder e avançar, que o Guilherme tinha pedido. Aqui a gente continua com as opções, colocamos essa opção de looping. Colocamos aqui o indicador de velocidade agora, então ele mostra no mapa as velocidades, né, por cor, né? Deixa eu mostrar um que tem aqui. Deixa eu pegar aqui um veículo que esteja com movimento hoje. Ó, a gente voltou aqueles marcadores lá, né? Com um indicador de setinha aqui que funciona melhor. E aí ganhou no mapa aqui, ó, ganhou as velocidades, né? Então a gente tem aqui colorido por faixa de velocidade.
Então, assim, tem bastante coisinha nova, bastante reestruturação. Aquela grade do monitoramento ainda vai ter. Vai ter. Monitoramento é aquela que eu mostrei antes, né? Ah, tá. Que é essa aqui, né? Tá, mas aqueles veículos que ficam embaixo um do outro ainda tem na linha? Não, a grid não tem mais. Agora ele veio tudo para lateral aqui. Ah, tem que ter aquela lá, já. Todos ao mesmo tempo em grade. Mas aqui não funciona? É No bom. guide? Não, é legal, mas aquela grade tem que ter. Tá, então nós vamos colocar uma opção aqui para mostrar a grid, então. É, porque aquela lá, os clientes não, eles deixam. Porque daí a gente, então, vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma opção aqui que é o modo de visualização, onde a gente coloca mapa e grid. Isso. Então, o modo de visualização grid, ele mostra em grid daí. Isso, aquele grid lá é bacana. Tá, legal. Jean, o nome que aparece embaixo, tem como personalizar o tamanho? Um cliente questionou isso pra gente ontem, porque quando fica todos, ele acaba sobrepondo. Aonde? Quando você aproxima, sabe que aparece ali, por exemplo, a retroescavadeira e o nome, o tamanho do escrito ali do nome. Aqui? Isso, porque quando eles têm mais veículos no mesmo local, acaba sobrepondo, um sobrepõe o outro. Ele questionou se tinha como diminuir. Podemos dar uma mexida no layout. Dá para diminuir. Mas Dá pra ali- gente dar mas uma ali- diminuída. Mas, Bárbara, agora Ah. quando tem tudo junto, clica, abre aquele. Sim. Vai ter a opção de cluster e a opção aberto vai ter, tá? Então vai ter opção ali Tipo o para caracolzinho, Guilherme, Isso, aquele? Ele não tá isso. mais mostrando igual o caracolzinho, não. Não tem meu caracolzinho? Não, ele tá mostrando, tem um aí, ó lá, ele fica assim, ó. Ah, tá. Então Entendeu? vou voltar ao caracol. Então, eu não sei como fica melhor. Ele só questionou se tinha como diminuir. Porque acaba vamos dar uma olhada, mas um número sobrepõe o outro, O né? caracol é legal. Do caracol também funcionou bem, só eu não sei o que é o caracol que vocês estão falando. É que quando você clicava, ele organizava um círculo assim. Isso aqui é meio que automático, mas eu vou dar uma olhada nisso aqui. tá. Sabe quando você liberou a versão? Não tá mais assim, Bárbara? Não tá, Guilherme, tá igual ele tá mostrando ali agora. É que antes não aparecia as placas, né? Quando atualizou a primeira vez, não estava aparecendo a placa embaixo. Então ele aparecia somente os ícones do veículo, das placas. Aí agora tá mostrando a placa embaixo. Ó, só que daí ele não aparece mais organizado como estava antes. Mas eu falei para ele que a gente ia tentar subir uma sugestão, né? Não sei se isso é possível alterar. Vou dar uma olhada no componente aqui, porque eu acho que Tá. não tem muita. É meio automático isso aqui, Tá. tá? Beleza. Então tá, vamos dar início aqui, só pra gente não perder o time. Aí que a ideia era só mostrar um spoilerzinho mesmo. E aí, assim, a gente vai ter novidadezinha aqui agora nas próximas versões, né? Então a gente vai ter, agora vai dar uma dinâmica diferente no sistema, vai ser bem legal. Com essas novas alterações, a gente ganha mais espaço, deixa um pouco mais moderno e a gente ganha aí um tempo até a gente migrar aí para a versão 4, né? Esse aqui vai ser, a próxima versão vai para a versão 3.0. E aí depois a gente quer começar a trabalhar na versão 4. E na próxima versão vai ter bastante novidade, vai ter checklist para frotista, tem alguns aplicativos novos aí, vai ter aplicativo novo do Monitrip, que a gente está lançando essa semana, a gente está adequando o sistema para a versão 4 do Monitrip, então tem bastante coisa legal aí que está nascendo. Tá? E a gente está dando uma boa estruturada nas telas aí, deixando ele mais bonitinho, mais intuitivo. As funcionalidades que tem já vão continuar existindo, né? E aí a gente só vai incrementando e trabalhando mais a usabilidade aí nessas próximas versões. Tranquilo? Okay. Então vamos lá. Falar um pouquinho, iniciando a nossa reunião, eu queria primeiro começar com um bom dia a todos, né? E aí, eu vou explicar um pouquinho como é que vai ser essa nova dinâmica da Recta e as iniciativas que a Recta está promovendo aí para daqui para frente. Então, começar falando do webinar, que é essa iniciativa que a gente está fazendo agora, aqui promovida pelo Thiago e pelo Lucas, né? A ideia é a gente fazer um webinar mensal, pelo menos um webinar mensal,
reunindo todos os clientes para a gente fazer um bate-papo como a gente está fazendo hoje. Então, a ideia é a gente falar sobre determinado assunto. Então, todos os meses, a gente vai escolher um assunto, a gente já está criando um cronograma de assunto, e aí a gente vai falar sobre esse assunto. Então, nesse webinar agora, a gente vai falar sobre suporte e atendimento. Então, como melhorar ali a experiência de suporte com a Recta, né? E vocês vão poder aproveitar, eu já pedi para eles fazer de modo que vocês possam também aproveitar essas dicas e aplicar na empresa de vocês, porque isso ajuda bastante no dinamismo do suporte, né? Então, a gente vai falar sobre suporte. Então, o pessoal preparou uma apresentação bem legal. Eu queria falar também sobre a Wiki que a gente lançou no mês passado. Então, no mês passado, a gente lançou lá a wiki.recta, onde a gente reúne todas as informações e manuais lá dentro. Deixa eu até mostrar para vocês aqui rapidamente. Ela ainda está em fase de atualização, tá? Então, a gente reuniu tudo que a gente tem de documentação em PDF, que a gente tinha solta, toda a documentação da Recta, ela está solta, tinha blog, tinha PDF, aí tem vários PDFs dentro do sistema, então a ideia é a gente reunir tudo dentro da Wiki, né? Então, nós vamos falar aqui, dentro da Wiki nós vamos falar de tudo, nós vamos ter tudo, manual de sistema, informação, configuração, então todas as informações relacionadas ao dia a dia na operação do sistema vão estar aqui. Documentação que é voltada para vocês, empresa de rastreamento, o que vocês vão poder compartilhar e utilizar dessa informação aí para trabalhar também com os clientes de vocês. Então, aqui a gente tem o menu aqui da plataforma, do rodar gestão e instaladores. Dentro da plataforma aqui, ela está separadinha por módulo. Então, tem API, tem configurações, relatórios, telemetria, tudo aberto em artigos aqui dentro da Wiki estruturados, né? Então, com título, subtítulo, imagem. Então, documentação que a gente trouxe daquilo que a gente já tinha e que agora a gente vai passar uma documentação viva que o pessoal vai editando e já vai liberando ali dentro da Wiki. Tá? Então, vai ser bem legal também, que agora vocês vão passar a ter uma central única de informações relacionadas ao sistema. Então, se vocês entrarem aqui dentro do rodar gestão aqui, tem cadastros básicos, então fala de fluxos, parâmetros gerais, acessórios, categoria, cadastro de chip. Dentro da parte comercial, a gente fala do fluxo, CRM, né? Então, utiliza a parte de contrato detalhado. Então, muitas dúvidas que vocês têm no cotidiano, no dia a dia, elas estão disponíveis aqui. Essa Wiki, ela alimenta também uma outra iniciativa da Recta, que é falar um pouquinho para vocês da Recta AI. A Recta AI não é um chatbot, ela é um sistema de agentes que a gente colocou ligado aos nossos canais de atendimento. Então, quando vocês entram agora, quem atende vocês lá no WhatsApp é a Judite, que é um atendente de IA, que vai direcionar vocês para o local correto. O pessoal vai falar um pouquinho aqui do IA e como conversar com ela e como fazer com que ela ajude vocês no dia a dia nas tarefas diárias, né? Muitas coisas ela resolve, ela vai ajudar vocês no dia a dia. Então, o problema que a gente tinha é que quando vocês entravam lá no suporte técnico, às vezes forma fila. E aí essas filas, elas são limitadas ali ao atendimento que a gente tem. Então, quando tem baixa demanda, o pessoal dá conta. E aí tem vezes que dá gargalo e forma fila. Então, para diminuir o tempo de atendimento de vocês vão ter IA que ela consegue responder perguntas básicas de como fazer, como configurar, configurações, passo a passo. Então, ela responde muita coisa, né? Obviamente que coisas mais fora do cotidiano, né? Então, tipo assim, às vezes aconteceu, é uma coisa muito específica, que não está documentada ainda, ela não está na Wiki e não está na base de conhecimento dela. Ela não vai conseguir responder. Vocês vão ficar na fila, vocês conseguem conversar com ela,
e o pessoal, a hora que alivia a fila, na medida que vai evoluindo o atendimento, o pessoal vai puxando. Vantagem do agente também é que ela traz um atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Então, qualquer horário que vocês chamarem o suporte da Recta, os agentes de IA vão estar disponíveis. Então, isso que é bacana também. Falar um pouquinho também, falar rapidamente de uma outra iniciativa que a gente está fazendo, que é a comunidade Discord. Não sei se vocês usam o Discord, já usaram o Discord, ou se vocês já ouviram falar. Então, o Discord, a gente quer reunir, a gente está montando uma comunidade no Discord, onde a gente quer reunir todos os clientes lá dentro, a gente vai reunir todas as pessoas envolvidas aqui nos trabalhos, no dia a dia da Recta lá, e a gente vai criar uma comunidade lá para troca de conhecimento. Lá a gente vai disponibilizar material, a gente vai criar fórum de discussão, a gente vai criar canais de comunicação, e a gente vai colocar várias informações lá dentro. Então, a gente está estruturando aí essa comunidade no Discord, e a gente quer montar realmente uma comunidade de rastreamento, que vai ser aberta, vai ter canais que são exclusivos para os clientes da Recta, e vai ter canais ali que vai ser aberto para a comunidade geral e para o pessoal que quer falar de rastreamento. Então, a gente quer tirar um pouco esse negócio de grupo de WhatsApp, onde fica todo mundo falando e todo mundo com informações soltas, e a gente quer organizar as informações em canais lá, específicos para cada assunto, com fórum, com material, muito rico de informação, para que todo mundo possa compartilhar da informação, né, no mercado de rastreamento. Então, essa é uma outra iniciativa da Recta aí. Vai ser bem legal. A gente está em fase de estruturação, a gente está montando os canais, e assim que a gente liberar, a gente vai anunciar aí a comunidade Discord lá dentro lá para os nossos clientes. A gente vai começar com os clientes, depois a gente vai abrir. E aí a outra iniciativa, a última e não menos importante, é o EAD. Então a gente está estruturando uma ferramenta de EAD para a formação de novos clientes e a reciclagem dos clientes que já existem. Então a gente está criando uma série de cursos dentro do nosso EAD. Então são no formato de videoaulas, com material complementar em PDF. A gente vai disponibilizar todas essas aulas lá dentro do nosso EAD, vai estar disponível para os nossos clientes e para novos clientes que entrarem, para a gente poder fazer de forma mais rápida a instalação e a implantação de novos clientes. Então, a gente está montando esse canal aí, a gente já tem um cronograma de fases, então, agora em julho a gente vai liberar toda a parte de cadastro básico, depois entra financeiro, depois comercial, CRM, então a gente vai fazer uma série de cursos lá dentro do EAD e disponibilizar para vocês, vai ser bem legal também. Vai ter videoaulas gravadas, com vídeos curtos e bem intuitivos, para que vocês possam acompanhar. Vai ter um material complementar em PDF, e a Wiki, que vai complementar esse material também. E também vai ter aulas que a gente vai disponibilizar ali ao vivo, né? Então, contrata o curso, e aí a gente vai marcar aulas ao vivo também. A gente está modelando esse formato. E uma outra coisa que vai ter lá também, que eu quase esqueci de falar, que é a certificação. Então, a gente vai criar lá dentro do site uma prova de certificação para certificar que quem está fazendo aquele conteúdo dentro da Universidade Recta, ela realmente consiga absorver esse conhecimento e consiga provar que absorveu esse conhecimento. Então, vai ganhar certificado, vai ter prova e vai ter certificado dentro da Universidade Recta. Então, são essas as ações aí que a gente está promovendo para melhoria no atendimento, no suporte, na experiência com os produtos da Recta Soluções. E é isso, recados dados, introdução feita. Agora nós vamos falar sobre suporte técnico. Eu vou dar a palavra aqui para o Lucas e para o Thiago, que eles prepararam um material bem legal aí, para a gente falar sobre a experiência de suporte. Então, eu passo a palavra para eles. No final, se der tempo, né, porque a previsão aqui nossa é de 1 hora
de mais ou menos de webinar, eu quero apresentar para vocês a Recta AI, que é o produto que a gente vai também disponibilizar para os nossos clientes. E a gente vai escolher um cliente, né, para fazer um MVP. Então, onde a gente vai implantar o Recta AI, nós vamos ajudar a montar a documentação e nós vamos ajudar a montar esse atendimento com agentes lá dentro do sistema. E aí eu quero apresentar esse produto para vocês, ele finalmente ficou pronto, depois de um ano de trabalho, né? Então, se der tempo, eu quero falar sobre isso aí. Senão a gente marca um momento específico para a gente falar do Recta AI. Maravilha. Então, Lucas, Thiago, a palavra está com vocês. Fechou, beleza. Bom dia a todo mundo. Obrigado, Jean, aí também pela introdução. Queria agradecer também pela presença de todos aí, né? Pessoal da Fortrack, Olog, One Rastreadores, a Mendisat, Greensat, Carline, a J3, Rastrolog com a Unicoper. Então, nesse nosso primeiro evento aqui, a gente ficou bem feliz aí com a adesão e a gente espera que vocês gostem também, para que a gente consiga continuar, né, fazendo isso aí a cada mês, conforme a ideia do Jean. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas, eu estou completando 3 meses de casa, né? Faço parte aqui do time do suporte da Recta, mas já estou nesse mercado de tecnologia desde 2016, em times de suporte, onboard, implantação, parte comercial também, como gerente de canais, gerente de contas, e agora aqui junto com o time da Recta, né? Atendendo ali no suporte técnico. E aí, junto com o Thiago, companhia e o próprio Jean, a gente está fazendo aqui algumas ações também para melhorar a experiência de vocês junto ao nosso atendimento. Muita coisa tem programada, né, para melhorar, para aprimorar ainda mais aí a experiência de vocês, e por isso que a gente achou que era importante a gente reservar esse momentinho para a gente poder explicar também como é que está funcionando hoje e como é que vocês também conseguem ganhar tempo, né? Porque a gente sabe que quando uma dor está incomodando aí, né, uma dúvida, um problema, alguma questão, quanto mais cedo a gente conseguir tratar isso, melhor até para também a rotina de vocês, né? Então, só para explicar isso melhor, né, como é que vai funcionar aqui a nossa programação, a gente vai falar um pouquinho disso, desses canais que a gente tem, quando acionar cada um, como conversar em cada um desses, para que a gente possa também entregar mais agilidade no atendimento de vocês. Ninguém é dono da razão, a ideia aqui é a gente também trocar, né, conhecimentos, coisas que vocês fazem, que vocês acham que é interessante, que é legal também nesses atendimentos, a gente pode compartilhar aqui, é um ambiente mesmo para a gente poder conversar e trocar ideias, né, construir juntos, e ao invés da gente impor também algumas questões, né. Então a ideia principal é essa. Me apresentado, agora, não sei se o Thiago quer também dar um oi aí para a galera, talvez o pessoal já conheça ele há mais tempo, mas de qualquer forma eu vou deixar ele se apresentar ali. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado pela participação aqui no nosso primeiro webinar, né? Quero me apresentar, sou o Thiago Rodrigues, trabalho na área de informática ali há uns 30 anos já, mas eu tenho só 28 anos. Então, só para dar uma. Então a gente, eu com o Lucas aqui, Jean, né, a equipe nossa aqui, a gente falou, vamos fazer alguma coisa para estar ajudando os clientes, para estar explicando uma forma deles estarem se comunicando melhor com a gente, né? Então a gente está começando esse primeiro webinar de muitos que vão vir, né? O Jean passou algumas coisas que a gente já está fazendo aqui, internamente, que daqui a pouco vai disponibilizar para vocês, o INC, o EAD, enfim, várias coisinhas ali que a gente está aprimorando para estar melhor atendendo vocês, tá bom? Então a gente vai começar a nossa apresentação aqui, espero que vocês gostem, e depois no finalzinho ali, se tiver dúvida, a gente vai abrir aqui um pouco para vocês tirarem as dúvidas e assim por diante, tá bom? Muito obrigado pela participação aí. Show de bola. Pessoal, só para avisar, tá? Se vocês quiserem, no meio da apresentação também, né? Por mais que a gente vai ter um espaço reservado ali no final para a gente poder conversar, dá para levantar a mãozinha, se der tempo a gente já vai liberando aí para vocês poderem também participar, fica bem à vontade, tá? Tiago, você consegue compartilhar com a gente ali então a apresentação para a gente poder efetivamente partir para ela? O Thiago vai auxiliar a gente aqui na parte técnica e operacional.
Só um pouquinho que a gente tá só com um probleminha técnico, mas já vai dar certo. Só um pouquinho, pessoal. Isso acontece nas melhores famílias, né? Sempre na hora do vamos ver. Aí. Enquanto a gente resolve aqui, eu já vou começar a apresentação até para a gente não perder muito tempo, tá? Mas vamos lá. Hoje vocês conhecem, né, os nossos canais de atendimento principais ali, só reforçando eles também. Nós temos ali o atendimento via chat, onde vocês conseguem acionar pelo WhatsApp, pelo Telegram e também por dentro do nosso site. Se vocês entrarem lá no site da Recta, vocês vão perceber que tem um chatbotzinho que fica no canto inferior direito da tela. E esse chatbot, eles traz para o atendimento como se fosse ali já o convencional que vocês estão acostumados, tá? Então, por que é legal vocês saberem disso também, tá? Que vocês têm esses diferentes canais. Porque a gente sabe que a gente está sujeito aí a algumas imprevisibilidades, né? Então, às vezes o WhatsApp cai, às vezes a gente tem algum outro problema aí de conexão. Então, tem todas essas diferentes frentes ali que vocês conseguem utilizar para poder entrar em contato conosco, né, via chat. E aí esse atendimento dinâmico, né, como se a gente estivesse mesmo trocando ideia ali numa conversa informal de WhatsApp, vai e vem de respostas, né. O legal é que em todas essas frentes ali, como já estava comentando no começo, a gente tem os nossos agentes de atendimento que já vão dando uma triagem, já vão fazendo alguns direcionamentos. A gente até vai falar um pouquinho melhor deles, de como aproveitar e utilizar bem essa experiência junto com a IA, porque a gente sabe que no começo a gente às vezes fica um pouco frustrado, a gente fica um pouco receoso, né, em relação ao uso dela, mas ela veio para ajudar, ela veio para fazer com que a gente ganhe tempo e que vocês também tenham seus problemas resolvidos da melhor forma. Além disso, a gente tem o nosso canal via e-mail e ticket, que é o suporte@rectasoluções.com.br, onde a gente consegue também tratar alguns assuntos por ali. A gente vai explicar quando usar um e quando usar o outro, né? Então, vocês podem ficar bem à vontade para utilizar essas diferentes frentes e, né, em casos extremamente pontuais, por telefone a gente atende também. Conforme a gente estava conversando antes, né, a gente tem aqui um time enxuto e que a gente consegue, né, ao mesmo tempo absorver as coisas que vão acontecendo ao longo do dia, mas a gente está em esses canais principais via mensagem de texto, onde a gente se concentra especialmente no atendimento. Então, às vezes, o telefone a gente sabe que agiliza, né, e para casos emergenciais ele pode ser utilizado, mas hoje as nossas principais fontes de atendimento, ferramentas de atendimento estão concentradas ali na ferramenta de texto, né? Então, quando é que eu uso o chat e quando é que eu uso o suporte, né? Às vezes surge essa dúvida, porque alguns assuntos que são tratados via chat, a gente não consegue evoluir a menos que tenha um ticket envolvido, né? E aí isso vale não só para a questão ali do rodar gestão, mas também do rodar plataforma, o rastreamento ali, né? Então, alguns assuntos a gente consegue tratar num canal, outros, inevitavelmente, a gente vai precisar ir para uma ferramenta de atendimento via ticket, né? Então, vamos lá. Só para ficar claro para todo mundo, né? Quando é que eu uso o chat? Dúvidas rápidas e operacionais, né? São questõezinhas que são mais fáceis da gente lidar, da gente tratar. Opa,
o Thiagão conseguiu compartilhar ali com a gente. Pode avançar mais um. Isso, não, falta um slide, perfeito. Atendimento via WhatsApp, Telegram, chat, né? Então, é conforme a gente está vendo aí, são dúvidas rápidas, algumas consultas de procedimento, orientações operacionais, são coisas do dia a dia, coisas que são fáceis, mas práticas para a gente conseguir resolver, né? Tá, esqueci onde é que fica uma tela, esqueci como é que eu faço, né, um cadastro ali e tal. São coisas que a gente já consegue, numa conversa rápida, matar o assunto ali para que vocês consigam dar vazão também aí nas demandas internas que vocês têm dentro da empresa, né? Então, eu tenho aqui um relatório financeiro em que ele está dando a divergência entre algo que está na grid com um valor somado do não sei o quê. Isso é um negócio que a gente já precisa analisar. Pode ser que tenham vários fatores envolvidos ali. Vai ser no chat que eu vou tratar esse assunto? Não, aí a gente vai direcionar para o chamado. Por quê? Porque a gente precisa ter um tempo maior para analisar, para fazer conferência e assim por diante, né? Outro exemplo, a gente sabe que tem algumas dúvidas que são, que exigem mesmo um conhecimento não só do sistema, mas de regras de negócio, né? Então, DRE, competência, como é que funciona e tal, essas coisas a gente consegue analisar via chat, a gente pode até começar uma conversa por ali, mas depois isso direciona para um ticket, porque fica mais fácil da gente conseguir também ter tempo para analisar, para verificar junto com N2, né, desenvolvimento, para a gente conseguir dar respostas, né. Então, por via de regra, assim, no dia a dia de vocês, né, vou chamar no chat, dúvidas rápidas, consultas de procedimento e orientações operacionais. Coisas que são dinâmicas, que são mais do dia a dia. Isso ajuda o atendente também, porque aí a gente já direciona de uma forma mais objetiva, sem ter que ficar, às vezes, parando um atendimento no chat para poder fazer uma análise mais a fundo, por causa de uma dúvida que exija, né, essa ação aí de entender a base, entender o cenário, consultar diferentes telas, funções. Então, dá mais vazão, dá mais agilidade aí para o atendimento. E a IA, onde é que ela vai entrar nisso tudo? Por que, né, quando eu chamo, sempre tem uma IA lá que está interagindo comigo, e como é que eu aproveito melhor ela? Porque hoje, às vezes eu mando uma coisa lá, ela fala umas coisas que muitas vezes eu não entendo muito bem, ou não consigo desenrolar por aqui. É nisso que a gente vai falar agora um pouquinho também. Porque, assim, ajuda, tá? Ajuda bastante, só que ao mesmo tempo ela precisa desse tempo de amadurecimento, e com a ajuda de vocês a gente consegue tornar ela ainda melhor. Como é que a gente consegue trabalhar em conjunto nisso? Pode passar o slide ali, por favor, Thiago. Ó, como obter a melhor resposta da IA? Na verdade, eu vou te pedir até, Thiago, para avançar um slide e depois a gente volta nesse aqui. Porque assim, ó, quando vocês abrirem o atendimento ali com a gente sabe e a gente gosta aqui na Recta de criar esse bom relacionamento com os nossos clientes, né? Então tem alguns com quem a gente já tem mais intimidade, outros a gente está construindo ainda, né? Esse relacionamento. Tem outros que a gente já tem mais até liberdade para poder às vezes brincar, né? E a gente sabe que é gostoso a gente poder se sentir acolhida, né? Mas, às vezes, ali na abertura já de um chat, né, a gente mandar o que a gente já precisa de forma objetiva vai ser melhor pensando em termos operacionais da empresa, né? Então, mandar um oi, tudo bem, né, e ficar esperando uma resposta para depois a gente começar a entrar em algum assunto mais técnico. Vocês concordam que às vezes isso leva, né, um tempinho ali, que é um tempo precioso para quem está com um problema. Então, qual que vai ser a nossa orientação aqui para que a IA consiga trabalhar melhor e que a gente depois, como atendentes humanos, também consigamos atender melhor vocês? Surgiu uma dúvida, surgiu um problema, esses pontinhos que estão na tela vão ser essenciais. O que foi feito? A rotina utilizada, qual que é a mensagem de erro, a mensagem de retorno do sistema, o impacto na operação, e se tiver algum print, mandar o print completo da tela, né? Então, vamos supor lá que eu estou com tentando fazer lá uma questão financeira e não deu certo, tentei salvar lá um título, tá mandando uma mensagem e tal. Quando for falar com a gente, oi, bom dia,
eu estou tentando fazer uma criação de um título financeiro do plano de tal, com as seguintes informações, porém, na hora de salvar aqui no botão X, o sistema está me retornando a mensagem Y. Aí manda a mensagenzinha completa lá. Segue o print da tela com essa informação. Aí o print da tela cheia, né? Às vezes a gente quer mandar só o printzinho da mensagem, mas o sistema ele é grande, ele é muito robusto, né? Então, às vezes a gente até aqui dentro entender em que tela está sendo feito aquilo, também leva um tempinho. Então, quanto melhor tiver e mais informações a gente tiver, mais fácil fica para a gente identificar. E por que que é interessante, por que que é legal, já no começo, a gente adotar esse modelo de escrita, né? Porque quando tem esse cenário completo, a IA já consegue mapear ele, e aí, como eu já estava explicando antes, né? A gente está fazendo aqui um trabalho para poder ter muito conhecimento, muita base de conhecimento disponível, né? Então tem a Wiki, tem o nosso EAD, tem a própria base de conhecimento da IA, que fica num local separado da Wiki, né? Então, quando tem o cenário completo, a informação completa, ela já consegue analisar isso de uma forma que ela já direciona para um desdobramento mais adequado, né? Quando a gente vai mandando, às vezes, de forma pingadinha, aí ela vai tentar interpretar aquela primeira mensagem, né? E às vezes é uma mensagem isolada, né? Ah, financeiro. Tá, mas precisa falar com o nosso financeiro, é uma dúvida do financeiro, o que que é? Aí a IA precisa de mais contexto para poder ir direcionando, senão ela já vai direcionar conforme ela estiver achando, né? Então, se for possível, né, o que que a gente vai pedir para vocês? A gente tentar ser mais objetivo. Fiquem tranquilos que a gente não vai achar que vocês estão sendo frios, que vocês não estão querendo conversa com a gente. A gente sabe que é uma questão de necessidade e para a gente fica mais fácil poder ajudar e para a IA também fica mais fácil, né? Por exemplo, isso aí que a gente está vendo na tela, né? A gente tem ali um exemplo prático do que aconteceu e da resposta da IA, né? Ó, preciso tirar esse equipamento do estoque do técnico e voltar para a empresa. Esqueci como é que faz. E a IA foi lá, leu a base de conhecimento e disse, né? Ó, para voltar o equipamento para a empresa, use a rotina de retorno de equipamento, selecione filial, técnico, como origem, né? E aí vai tipificar lá que é um retorno, etc. E aí ele muda o status do equipamento. Então ela consegue já fazer uma análise do contexto, consome a informação da nossa wiki, do nosso banco de dados e retorna. E se for algo que a IA não fez ainda, não tem esse conhecimento, e aí, será que vale a pena, mesmo assim, eu mandar essa informação completa? Vale. Por quê? Porque o atendente humano vai pegar, vai entender todo o contexto, e na hora de responder, talvez numa primeira resposta, a gente já consegue dar um direcionamento, ao invés da gente ter que ficar fazendo algumas perguntas ali para entender melhor o contexto. E outra, quando esse chat encerra, dependendo do desdobramento, o que que a gente consegue fazer com a IA? A gente consegue pedir para a IA depois voltar lá no chat, ler todo o histórico de mensagens e aprender daquilo que foi solucionado. Então, numa próxima situação que for semelhante, quando mandarem a pergunta, quando mandarem ali a informação, ela já vai ter agora uma nova base correta, adequada para poder desdobrar aquela situação. Então, é uma maneira da gente conseguir ganhar tempo, agilidade na hora da resolução ali das questões que surgirem pelo canal ali do chat, do WhatsApp, Telegram e assim por diante. Isso vale para, na realidade, assim, né, se a gente for parar para pensar, e até compartilhando um pouco aí de experiência também de alguns locais onde eu já trabalhei, é uma forma, e eu acredito que vocês vão compartilhar disso também, porque vocês têm os atendimentos dos clientes que vocês prestam, né? Quanto mais completinho for, mais fácil fica para a gente, né? E às vezes o cliente lá, por mais que ele, né, a gente tenha um bom relacionamento, ele quer resolver logo aquilo, né? E a gente também quer resolver logo aquilo, porque a gente sabe que isso vai ser melhor para ele, né? E aí às vezes a gente fica meio, né, não quero ser indelicado, não, né, quero criar ali, né, fazer um relacionamentozinho antes e tal, o que é legal, mas em termos operacionais a gente ganha mais agilidade, otimiza melhor, né, ali todos os desdobramentos se a gente consegue ser um pouco mais objetivo. Não sei se algum de vocês tem atua de alguma outra forma, né, quando está prestando o atendimento, mas fiquem à vontade para compartilhar se quiserem, né, como eu disse, ninguém é dono da razão,
ninguém é dono da razão, cada um entende qual que é o seu melhor cenário, né? Cada um tem aí particularidades diferentes, o que serve para um não serve para o outro, mas ao mesmo tempo é uma forma da gente conseguir ter essa troca ali, né? Achei legal ali, deixa eu ver, o comentário do comercial da Rassolog, sistema de ticket eu acho excelente, mas é impossível controlar por e-mail. Não tem como evoluir para abrirmos o ticket e podemos acompanhar melhor. E isso é interessante, tá? O que foi comentado, porque é algo, né, que, né, Thiago até pode compartilhar também comigo, que a gente já mapeou isso como sendo algo que a gente precisa aprimorar aqui dentro, né? E a gente está pensando em algumas formas da gente conseguir dar mais visibilidade para vocês também, né? Quer falar, Thiago? Pode falar. Então, pessoal, dessa parte do ticket aí, né, é bem legal até. Teve um atendimento aqui com o cliente, até estava com o Lucas ali. A gente conversamos sobre esse assunto, né, de ter uma opção de vocês estarem também verificando, né, os tickets abertos, tá podendo acompanhar esses tickets, né? E daí o Lucas até brincou, né? Falou, poxa, parece que você tava. Tem uma espião aqui dentro da Recta aqui, porque nós estávamos realmente falando sobre o assunto bem na hora que a pessoa falou, poxa, seria legal ter um acompanhamento dentro do site, ou algum lugar, um aplicativo, alguma coisa assim. Então a gente também já vai fazer essa parte aí para estar a gente agilizando, né? Principalmente ali na hora de mandar e-mail, a gente sabe que a resposta ali precisa de uma análise, às vezes minha, às vezes do Lucas, às vezes de um dev. Então essa parte é bem bacana, né? Então a gente tá melhorando também para estar fazendo com que vocês tenham a resposta mais rápida, né? Quer falar, Jean? Pode falar. Acho que tua mãozinha tá levantada, né? Só complementando ali a fala de vocês ali, né? Explicar como é que funciona o ticket, né? Hoje, todo atendimento que a gente abre por e-mail, ele abre um protocolo de atendimento e ele vai para o nosso banco de dados, né? Então, quando é um suporte técnico pontual, tudo é classificado entre suporte técnico e sugestão de melhoria. Até complementando a questão de falar sobre sugestão de melhoria também. Suporte pontual, é aberto um ticket, ele é classificado lá dentro do nosso ticket, então ele tem uma classificação interna lá, que é baixo, médio e alta, conforme a complexidade, conforme a complexidade né, da situação. Então, um travamento, por exemplo, estou travado, não consigo ir para frente nem para trás aqui naquilo que eu estou fazendo. Ele é classificado como prioridade alta e ele tem alta prioridade dentro do atendimento. É que nem um hospital. Né? Quando chega no hospital lá, tem o verde, amarelo e vermelho, a gente classifica da mesma forma aqui dentro do suporte. Né? Com relação à interação do ticket, tá? Então, hoje vocês recebem, quando vocês abrem o ticket, vocês já recebem uma mensagem automática com um protocolo de atendimento. Vocês armazenam esse protocolo de atendimento lá e sempre que vocês quiserem falar sobre aquele assunto, vocês mencionem aquele protocolo de atendimento lá que a gente consegue localizar mais fácil aqui a dúvida de vocês. Sugestão de melhoria ou bug, tá? Vai ter uma integração do nosso ticket com uma próxima iniciativa, que é uma integração do nosso ticket com a nossa IA. Então, a nossa IA ela vai ter acesso aqui à base de conhecimento, ela vai ter acesso à base de tickets para poder retornar para vocês o status de cada ticket que a gente tem internamente aqui de forma mais fácil. Tá? Então, isso vai acontecer. Com relação à sugestão de melhoria, eu não sei se vai ser falado mais para frente aqui, mas queria falar também de uma outra iniciativa que eu acabei esquecendo de falar lá no começo, que é o Comitê de Inovação. Né? Então, o Comitê de Inovação é uma outra iniciativa nossa aqui, que a gente está fazendo, a gente vai reunir uma vez por mês um Comitê de Inovação, onde participa o Lucas, participa o Thiago, o Celso, Jean, o pessoal do desenvolvimento, e a gente vai falar sobre as sugestões de melhorias que foram recebidas no mês. E a gente vai elencar essas sugestões de melhorias dentro do roadmap da Recta, que está previsto para o ano. Então, isso é uma coisa muito legal também, é uma iniciativa bem legal. Só complementando aí a fala deles aí em relação ao ticket, tá? Então, a gente tem várias iniciativas, a gente quer linkar IA com o ticket, a gente quer disponibilizar também essas consultas online, né? Mas, a princípio, é muito importante vocês guardarem esses protocolos de atendimento aí, que vocês recebem nas respostas dos tickets que vocês abrem aí através do e-mail ou através da equipe de atendimento.
Justo, muito bem pontuado aí, Jean, obrigado também. Já que a gente está falando aí do ticket, acho que a gente pode ir ali, Thiago, para a parte de também como abrir esse ticket de uma maneira que facilite também e agilize, né, os retornos, porque diferente do chat, quando a gente, né, está conversando ali numa forma mais dinâmica, a gente tem mais facilidade, né, a gente, né, oi, tudo bem, vai conversando daqui e dali, trocando mensagem, né, então a gente consegue aí, às vezes, evoluir de alguma maneira. Mas como eu comentei antes, né, tem alguns assuntos que exigem uma análise mais a fundo, mais aprofundada, né, então, inevitavelmente, a gente vai precisar direcionar para o ticket. E aí, a partir do momento que eu entendi que eu vou ter que, né, abrir esse ticket, como é que eu vou escrever nesse ticket? O que eu coloco lá? Como é que eu abro esse ticket de uma forma que eu não, né, às vezes deixe de passar uma informação relevante ou que vai atrasar o atendimento porque depois o analista vai precisar, tá, mas faltou tal coisa. E aí a gente sabe que às vezes, né, esse tempo de comunicação, o pessoal tá trabalhando, tá atendendo, tá fazendo coisas, né? Tanto a gente quanto vocês também, né? Tem aí diversas atividades ao longo do dia. Então, para a gente agilizar também, a gente já pensou aqui e a gente queria também compartilhar aí uma dica com vocês, que é essa que a gente está vendo na tela, né? A gente segue um padrãozinho bem parecido com aquele lá da conversa com a IA, mas agora no formato do ticket, né? Quem é que está falando, nome, empresa, é legal se identificar, porque às vezes a gente tem ali, né, o comércio, vou usar de exemplo aqui, comercial da Rastrolog, mas às vezes esse e-mail, ele é compartilhado com algumas pessoas dentro do time, né, então para depois, se a gente precisar entrar em contato, a gente conseguir falar direto com aquela pessoa, colocar o nome, né, o nome mesmo, né, o fulano de tal, ajuda a gente a conseguir depois evoluir nesse atendimento. E aí a gente vai seguir esse mesmo processo que a gente estava conversando antes ali de montagem do e-mail, né? Ó, o que eu fiz, o que eu quero analisar, né? Qual foi o erro que isso resultou e como isso está impactando na minha operação. Como o Jean comentou antes, né? A gente precisa fazer ali a classificação. Então, ó, estou parado, né? Eu estou com travado. Todos os meus usuários são coisas que ajudam a gente a ter nessa percepção aí do grau de prioridade, do grau de urgência também. Prints, evidências. Se quiser gravar vídeo, dá para gravar vídeo, mandar lá para a gente, que a gente consegue depois simular internamente e facilita. Diga lá, Guilherme. Ah, deixa eu só... Seguinte, a pergunta é... Por exemplo, em vez de a gente ficar... Toda vez que precisar de um ticket e enviar um e-mail para vocês, não seria, por exemplo, já que vocês estão desenvolvendo essa wiki, todas essas atualizações, tem um sistema tipo da multiportal, que a gente entra e abre o ticket e fica tudo lá, e a gente fica bombardeando os e-mails. Tem uma plataforma de atendimento específica onde fica tudo centralizado no mesmo local. Assim, a gente tem um histórico ali das interações e tal, e vocês conseguem acompanhar também. Exato. Essa é a ideia. É. Sim, é uma ideia bem legal, bem bacana. Eu acho que é exatamente aquilo ali que o comercial da Rastrolog estava falando, né? Foi uma coisa que a gente também pensou, que a gente está em algumas conversas aqui dentro, né? A gente também já trabalhou com algumas outras plataformas nesse sentido, né? Que aí vocês conseguem ter lá a visão dos tickets que foram abertos, conseguem ter ali, né, como consultar e tal. A gente abre, literalmente igual da multiportal, a gente entra e faz tudo por lá. Sim, sim. Depois, isso aí na hora de abrir o ticket, antes você segue o procedimento normal do fluxo, aí ó, não, tem que abrir o ticket, aí a gente vai lá, porque, tipo assim, hoje você pega um e-mail lá, eu abri meu e-mail lá, sim. Cara, tem vários assuntos, né, Guilherme? Assuntos, Você está conversando com a gente, mas está conversando com fulano, com ciclano, né? Diferentes atendimentos ali, às vezes fica perdido, né? Não, legal, bacana. Obrigado por compartilhar ali. Esse link aqui da Brasip, eu imagino que seja também, né? Pode falar, Claudinei. Eu e o Guilherme estamos exatamente no mesmo barco, tá? Eu também utilizo o multiportal. Uhum. E a multiportal não tem sistema nem de atendimento via WhatsApp. É tudo dentro dessa plataforma mais suite. Eu peguei o endereço lá, então o Guilherme pode reforçar essa informação. Tu não tem o WhatsApp de atendimento para multiportal. Tu tem que acessar o mais suite deles, tá? Logar.
Aí ali você chama o bate-papo online, ou ali você consegue abrir os tickets e você consegue acompanhar literalmente todo o ticket de ponta a ponta. Tem uma ferramenta de atendimento via chat, mas fica dentro da própria plataforma, né? Perfeito. A Multiportal não tem atendimento via WhatsApp. Uhum. Entendi. É algo bem legal. É como a gente comentou, a gente teve, né, Thiago, também alguns locais onde a gente trabalhou num formato parecido, e a gente está conversando internamente também para entender, né, até que ponto isso faz sentido ou não. Mas assim, é legal vocês terem esses exemplos até para passar para a gente, porque a gente consegue tirar insights dali, né? E a gente sabe que vocês tendo acesso ao histórico também daquilo que foi tratado, às vezes até ajuda, né? Porque se você sabe que você já falou de um assunto uma vez ali, às vezes você não precisa nem chamar a gente de novo, é só consultar lá o que já foi feito da outra vez, que vocês já vão conseguir desenrolar por conta, né? E se isso está linkado também com os outros portais ali de atendimento, a Wiki e etc e tal, vocês sabem que é só acessar aquele ambiente que vai estar tudo ali, né? Legal a ideia, interessantíssima. Acho que é muito boa mesmo. E aí a gente, tô até com o meu caderninho de anotação aqui, Na verdade, bem básico para gente. Sei lá, mas não é um sistema inteligente, tá? Tipo assim, se juntar o que vocês estão falando com esse conhecimento, assim, fica muito mais inteligente. Imagine você buscar um cheat de um assunto e se automatizar, né? Mas ele não é inteligente. Hoje quando vocês mandam um e-mail para a gente, né, e aí gera esse número do protocolo, que eu já estava comentando, a gente gerencia isso hoje dentro de uma ferramenta parecida com essa, que é de desenvolvimento nosso mesmo, né, onde a gente tem esse registro aí, só que hoje é apenas a Recta quem tem acesso àquilo, né, então a gente consegue ver esse histórico dessa maneira bem parecida com o que vocês estão acostumados ali com essa plataforma, né. Então talvez a gente possa, sim, trazer isso para dentro de casa e a gente consegue, de alguma forma, otimizar isso para criar um acesso para o cliente, né? Uma visão do cliente, onde vocês tenham essa facilidade de poder fazer essas consultas, e quem sabe, às vezes, a gente até migra, né, esse atendimento aí depois do chat, pelo WhatsApp, para uma ferramenta lá dentro mesmo. Então, é uma ideia bacana, muito interessante, vale a pena a gente conversar sobre ela, e aí, como eu já estava comentando, né, agora a gente tem também aí uma iniciativa de ter encontros pontuais, né, com os times aqui dentro, para a gente discutir essas melhorias, é algo que eu entendo que faça sentido a gente colocar na mesa para a gente poder evoluir. Se vocês tiverem, né, também, por favor, pode ficar bem à vontade, sem medo de ofender, né? Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma outra ideia que vocês acham que é interessante, né? Eu vi que em tal lugar tem isso, aquilo, que a gente gostou porque facilita dessa maneira, vocês podem ir mandando para a gente, pode ir compartilhando, não tem problema nenhum, que aí a gente começa também a ter esse conteúdo aí para poder também pensar em soluções que facilitem também no dia a dia, né? Beleza? Muito bom. Vamos seguir aqui rapidinho, até por conta do nosso tempo, né? A gente não quer estourar ali o relógio. Isso é aquilo que a gente estava falando, né? Mais ou menos ali de como preencher o ticket, né? O assunto, quem está falando, a descrição, anexos, pode ser um print, pode ser um vídeo. O que ficar mais fácil, o que vocês acharem que fica melhor, né? O Claudemir, acho que o Thiago uma vez já conversou de mandar vídeo, ele já manda os vídeos para a gente também, né? Fazendo ali a operação, isso ajuda bastante, que a gente consegue depois simular aqui internamente. Então, aquilo que ficar mais fácil, mais prático e que vocês acharem que vai conseguir explicar melhor, porque às vezes a gente sabe, né, que até para explicar é um pouco difícil, então pode mandar lá, né, no anexo ali do ticket, que a gente consegue depois desenrolar e analisar aqui dentro, né? E aí a gente classifica isso, e aí a gente tem trabalha em cima dos nossos SLAs ali também de retorno. Quer avançar, Thiago? Que aí a gente já... Benefícios de um chamado bem descrito, na verdade, eu acho que tudo isso é algo que a gente compartilha e que vocês também, né, visam ter junto com o cliente de vocês, que é agilizar o atendimento, reduzir, né, ali o tempo, né, de atendimento em si, fazer esse acompanhamento com mais precisão e de uma forma mais próxima, né, do cliente de vocês. Então, tudo isso aí são coisas que a gente consegue ganhar também, né. Isso que a gente está falando ajuda a gente aqui, a gente espera que também vocês consigam tirar aí alguns insights para poder também
talvez aproveitar internamente, levando em conta a realidade de cada um, mas a gente queria, né, a gente não vai gastar muito tempo aqui, porque a gente queria também poder só conversar rapidinho sobre algumas dúvidas que foram lançadas. Quer que eu coloque aqui, Thiago? Que foram enviadas para a gente. Deixa eu só ver se tem mais alguma. Só um pouquinho que a bateria tá indo pro. Pode tirar a minha e colocar o teu ali, sem problema. Que vocês mandaram de dúvida, e aí a gente consegue também conversar rapidinho antes de liberar vocês também. Consegue só trocar ali, por favor? Beleza? A gente está falando aí, né, de algumas coisas que a gente está falando, dessas iniciativas nossas. Se todo mundo já acessou a wiki do Rodar Gestão? Já tinham visto esse site, esse link? Não. A gente já acessou, Guilherme? Já. A gente vai compartilhar depois também aqui com todo mundo que está participando também, para vocês já terem isso salvo. Às vezes, na hora do fogo, ajuda, tá? Às vezes é só ir dar uma lidinha lá que já lembrei como é que faz. E aí já dá vazão também, né? Então a gente compartilha isso com vocês. A plataforma do EAD, né? O Jean já deu uma visão de como é que vai funcionar. Bem legal, o Thiago está trabalhando forte em cima disso também, né? E tá ficando bom. Ele já compartilhou comigo alguns vídeos ali, eu já assisti também. E, como eu comentei, tem 3 meses que eu tô na Recta, então para mim também é algo que ajuda bastante, né? E me ajuda, né, a desenvolver ainda mais o conhecimento. Então vai ficar bem bacana, tá? Vocês vão gostar também. Vamos só falar dos pontos ali. Só uma conclusãozinha, né? Com um resumo rápido aí do que a gente viu. Chat, consultas rápidas, dúvidas rápidas. A Wiki, ter essa base para vocês consumirem também, né? E poderem dar vazão aí no atendimento. O EAD visando até mesmo a reciclagem do time, né? A gente sabe que às vezes tem troca aí de pessoas, e aí o conhecimento que estava com um foi com ele, né? Então a gente não quer que vocês também fiquem desprovidos nesse sentido, né? Então até para esses novos colaboradores que forem entrando, é algo que ajuda, né, em nivelar o conhecimento de todo mundo também e dar mais vazão aí no dia a dia para as demandas que forem surgindo. E os tickets a gente combina que assim, quando for algo mais complexo, que exige uma análise mais detalhada, a gente vai utilizar esse canal, que aí a gente consegue de fato dar ali o atendimento e fazer a análise da forma devida, né? Uma das coisinhas que eu queria só conversar com vocês também, rapidinho, né? Não sei se o Thiago quer fazer algum outro comentário em relação ao que foi tratado, mas só para não passar em branco, tá? No formulário que a gente mandou, a gente pediu, né, para vocês colocarem lá se tinham alguma dúvida, se tinham alguma questão sobre esse assunto, né? Especificamente falando aqui sobre o suporte. Algumas pessoas mandaram ali algumas questões, só vou falar brevemente delas antes da gente finalizar aqui, para não passar em branco, né? E não desincentivar depois também de preencher o formulário quando a gente mandar para o próximo webinar. A gente teve aqui, ó, alguém que mandou assim: existe uma previsão de um chatbot com IA para tirar dúvidas rápidas? A boa notícia é que existe e já está rodando, né? É essa função aí, esse produto que a gente já está desenvolvendo e que já está lançando e que o Jean comentou ali no começo, que a gente já usa internamente aqui, né? E a gente está aprimorando ele cada vez mais, mas ele já é bem robusto e já é bem, né, eficiente. Então, isso a gente já está aplicando ali no nosso dia a dia mesmo. A gente está sendo o nosso próprio cliente teste, né, para poder, né, usar a IA, e está sendo muito legal, está sendo muito bacana. Então, isso já existe, né? Não é algo planejado, já é algo que está realizado, né? E teve uma outra pessoa que mandou aqui também algo bem interessante, que foi o seguinte: queria ver referente à lentidão para salvar e carregar dados, o app para o técnico preencher, finalizar as OSs, às vezes não funciona bem, entre alguns outros pontos, né? O objetivo desse webinar não era a gente falar de problemas técnicos que estão surgindo, né? A gente até pode marcar outros webinars com essa finalidade, né? Então, referente a esse ponto especificamente aqui, a gente entende que a lentidão, às vezes, ela acontece, a gente já está trabalhando, né, para poder otimizar isso.
a gente está reformulando algumas telas ali do sistema que a gente sabe que, né, carregam muita informação, tem muitas conexões com outras tabelas do sistema, e que isso acaba, às vezes, impactando no desempenho. Então a gente já está trabalhando nisso porque é algo que a gente já tem mapeado, porque a gente já pegou isso em alguns atendimentos, então a gente está trabalhando em cima disso, tá? Já tem um ticket aberto. Já, já tem ticket, já tem chat aberto sobre esse assunto, Guilherme, e aí a gente está mapeando. Qualquer coisa que eu não consegui ver aqui quem foi que mandou isso, pode chamar no nosso atendimento ali do suporte, que aí qualquer coisa a gente consegue analisar esse caso específico ali que está sendo mencionado, especialmente no que diz respeito ali ao aplicativo, para a gente poder entender se é algo pontual ou não. Então a gente, né, vou só pedir para quem mandou essa dúvida aqui, depois acionar a gente ali no nosso atendimento, que aí a gente já consegue analisar com mais detalhes, tá? Só uma pergunta. Você consegue Fala, é que a gente não usa a ferramenta. Você consegue perguntar quantas pessoas usam? Só para mim. É que a gente não se adaptou com ela ainda. Como assim? Esse aplicativo do técnico que ele reclamou. Quantos do pessoal aqui do grupo usa? Aqui, de quem está com a gente agora conectado? Dos clientes, quem que usa? Ah, rapaz, eu vou precisar ver. Não, perguntar aqui para quem está aqui para eles responderem. Vou levantar a mão quem tá. O pessoal aqui, quem é que usa aqui? Se alguém quer levantar a mãozinha, ó, de quem está conectado aqui, quem usa o aplicativo do fechamento para técnico, consegue só levantar a mãozinha para a gente ter essa visão aqui? Se quiser participar, pode participar, tá? Não tem problema, só levantar a mão. Só o Jean levantou a mão. Ninguém usa daqui? Tá, o Claudinho ainda tá se adaptando e tal. Vocês usam, né, Guilherme? Não. Ou não? Também não? Tá, a gente pode, se for o caso, o que a gente pode fazer também? Na verdade, foi passado uma vez pra gente, a gente não... Não é que a gente não se adaptou, a gente nem tentou, na verdade. Então, é por isso que eu queria ver a experiência, se alguém tinha experiência em uma coisa assim. Mas sabe o que a gente pode fazer também? Como a gente falou, né? A gente está com essas iniciativas de fazer esses encontros mensais. A gente pode marcar um especificamente para falar sobre o aplicativo, né? E aí a gente traz para a mesa, né, esse assunto, a gente conversa sobre ele, explica como é que ele funciona, a gente faz ali um banho de loja em cima dele para como é que ele pode também otimizar aí a operação. Então, acho que é um tema legal, a gente tinha mapeado já alguns pontos, eu acho que esse é um outro interessante. E se vocês tiverem sugestões de assuntos também, que vocês acham que seja de relevância, vocês podem mandar para a gente, pode compartilhar com a gente. A gente manda um formulário depois pedindo isso, tá? Você quer falar, Thiago? Pode falar, Jean. Só abrindo um parênteses com relação à questão de lentidão, né? A equipe está atuando em cima disso, né? Então, hoje, a gente criou um plano de ação em cima disso. A primeira ação que a gente fez, a gente trabalhou em cima de um gargalo que tinha no sistema, que gerava lentidão, que era a posição de estoque. Posição de estoque era uma consulta bem complexa, ele é uma consulta bem complexa, e que trazia muita lentidão para todas as partes do sistema, né, porque gerava muito processamento no banco de dados. Com a alteração que a gente fez até agora, a gente saiu de um status onde tinha vezes que a gente tinha 98%, 99% de uso de banco de dados, para uma média de uso de banco de dados em torno de 33%. Então, caiu bastante o processamento de banco de dados com essas alterações que a gente já fez, então já melhorou bastante. A gente ainda tem gargalo na ferramenta de contrato. Então, o contrato é uma ferramenta também muito complexa, com muita amarração, que hoje gera muito processamento, muito processamento de dados e muita consulta de banco de dados. Então, a gente está trabalhando, ela é um pouco mais complexa, essa alteração, e a gente está quebrando aquela tela de contrato em várias outras telas, e a gente está trabalhando em algumas estratégias também para reduzir o tempo de processamento do faturamento. Então, são as iniciativas que a gente vem trabalhando agora. São coisas complexas que levam tempo, então não é fácil de a gente pegar e ir lá com um botão lá e trocar a performance do sistema, né? Mas é só abrindo um parênteses, que a gente vem atuando em cima disso, tá? Então, são duas frentes que a gente identificou ali, e a gente está quebrando alguns serviços ali que vai gerar mais melhoria, tá?
Justamente, o Carlos, é justamente sobre isso. Quando o acesso ao contrato detalhado hoje, como ela é muito complexa e ela tem um banco de dados muito grande, e ela tem muita amarração, é muita consulta, é muita complexidade, né? Porque o sistema ele é muito especialista nesse sentido, ele acabou tornando uma estrutura muito complexa que acaba gerando um gargalo. Mas a gente já tem uma estratégia para isso, e a gente está trabalhando nisso. Então, eu acredito que no próximo mês, na próxima versão ali, a gente já vai ter uma boa melhoria em relação a isso. Só aproveitando a pergunta, Gia, sobre a questão dessa estratégia toda de estoque, eu imagino que seja realmente uma coisa complexa. Está nesse teu roadmap dessa implementação a possibilidade de colocar estoque mínimo do técnico? Eu sofro muito, porque eu tenho muitos técnicos fora, e ele gerar um alerta de quando o estoque do cliente, a gente estabeleceu um mínimo para o cliente, e quando chegar no mínimo, o sistema gerar esse alerta, que hoje a gente tem que estar tirando o relatório semanal de cada técnico para saber como é que está o estoque de cada um, entendeu? Boa pergunta. Sim, já está no roadmap também, tá? A gente está agora fazendo um trabalho manual em cima disso, identificando como é que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai criar isso dentro do sistema, e aí a gente vai criar a ferramenta de estoque mínimo lá. Prioridade agora é a gente resolver esses gargalos de performance, né? Então a gente está criando algumas estratégias de totalização de estoque, consolidação de estoque em tabelas de totais, e aí depois disso sim a gente consegue começar a pensar em controles mais efetivos de estoque mínimo, por exemplo. Eu quero aproveitar um momento também, eu não sei, não está no final, não sei se está no final ou não, mas parabenizar a Recta pela iniciativa, tá? E de juntar todos os seus clientes, alguns mais reclamões, outros menos reclamões, entendeu? Mas eu acho que é uma forma muito bacana de compartilhar a informação. Eu acho que de até mesmo tentar padronizar a operação das empresas, obviamente facilita demais o desenvolvimento. Se eu tenho um modo de operação numa determinada área e eu puder compartilhar essa minha operação com o Guilherme, que eu estou vendo ali na foto, e outro no vídeo, e outros gestores, a gente conseguir compartilhar e, de repente, trocar experiências de como um opera, como o outro opera, e a gente conseguir padronizar as nossas operações, para vocês, desenvolvedores do sistema, vai ser um mar de rosas. Tem coisas que eu aplico que pode facilitar, que talvez o Guilherme não faça ainda, e vice-versa. O Guilherme é muito maior do que eu, que é a nossa empresa. Tem algumas operações que ele faz, eu faço isso e isso, me facilita isso, e isso padrão para vocês, desenvolvedor de um sistema único para várias empresas. Se todo mundo tiver o processo mais ou menos padronizado, fica muito mais fácil o trabalho de vocês. Mais uma vez aí, parabéns pela iniciativa. Legal, é justamente isso aí. Com a iniciativa da Webinar e mais a iniciativa da comunidade Recta no Discord, vai ficar muito mais próximo esse contato, porque a ideia é justamente colocar o pessoal no mesmo ambiente para trocar ideia, sugerir melhorias, trazer melhorias para o processo de cada empresa, entender como cada empresa está trabalhando, criar grupos de discussões, né, e não é um intuito comercial, a gente jogar coisas comerciais, mas é a gente trazer o mercado de rastreamento para um lugar e trazer essa informação de forma organizada, onde todo mundo possa ter acesso a essa informação de forma fácil. Né? Mas a gente pode usar isso até para trocar figurinha, por exemplo. Eu tenho, às vezes, cliente para atendimento técnico em Maringá, acho que a Logsat é Maringá ou Londrina, né? Maringá. Maringá. Mas eu tenho atendimento técnico, eu preciso de atendimento técnico direto em Maringá, ou seja, eu estou usando um técnico de fora, de repente eu podia usar se o Guilherme se dispor a atender, entendeu? Acho que cria até business e possibilidades de negócio e de algum rendimento extra para as nossas empresas, entendeu? Eu usar a rede, de repente, se o Guilherme tiver a rede técnica que dispor para atender meus clientes lá, eu atender os clientes dele aqui. E acho que é uma iniciativa bem bacana aí, mais uma vez aí, sendo repetitivo, parabéns aí. Show. Obrigado. Legal. A gente crescendo junto. Isso aí. É bom a gente ter esses feedbacks. A ideia de reunir também é essa, criar conexões, né? Afinal de contas, a gente tem o mesmo objetivo, né? Que é a gente poder prestar aí o melhor atendimento possível
os nossos clientes nesse mercado aí de rastreamento e também na questão da plataforma de gestão. A gente extrapolou já o nosso tempo programado, era para ser até as 10, já são 10h15, né? Então a gente entende que se quem tem aí já as suas agendas, vocês podem né, já desconectar e tal. A gente só gostaria antes, né? Ô, Jean, não sei se você quer ainda falar sobre o produto da IAL, se você acha melhor a gente marcar um outro momento para falar sobre esse assunto, Eu acho que, mas eu acho que a gente marca um horário específico para a gente falar sobre isso aí. que aí a gente consegue explorar melhor, né? Acho que Mas fazer aí a gente um combina webinar depois. extra aí só para a gente falar sobre o Hack AI e mostrar o que a gente tem aqui. Se você tiver tempo, eu aceito. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente organiza, né, já? Hoje é bem dia de consultoria, eu estou com o consultor aqui, Não, a gente tem uma agenda hoje para o dia todo, mas eu vou marcar sim uma extra só para a gente falar sobre o Hack AI. Mas não demora não, porque eu estou animado com esse negócio de inteligência artificial. Legal. Legal, a gente coloca na nossa programação também, e aí a gente faz esse mesmo esqueminha de compartilhar com todo mundo ali o link e tal, a gente vê quem está interessado, e aí a gente faz. Antes da gente finalizar, então, só queria ver com vocês se a gente pode só fazer um registro aqui, um print da tela com todo mundo participando, para a gente poder registrar esse momento, nosso primeiro webinar, né? E aí a gente gostou bastante de poder ter aí todos vocês aqui junto com a gente, e acho que é um negócio bem legal, um marco aqui também para a Recta, né? Bonito, e quem sabe a gente poder fazer... Tá maravilhoso, Guilherme, não precisa dar nada. O Thiago, você consegue... quem quiser ligar a câmera pode ligar, não tem problema nenhum. Peraí que eu vou repor o meu perfume aqui, só um pouquinho. Isso, faça o perfume aí. E aí a gente tira aqui a gente conta até 3, aí o Thiago tira um print para nós, né, para ninguém ficar com o olho fechado, assim, meio dormindo. Podemos lá, Thiago, então? 1, 2, 3 e... Registro para posteridade. Pronto, feito, registrado. Galera, muito obrigado pela adesão de vocês. A gente vai mandar um outro formulário aqui agora na sequência, pedindo aí algumas sugestões de temas também. Se vocês acharem interessante, vocês podem ir compartilhando. A gente já depois compartilha a nossa programação aí para os próximos encontros, né? Já temos data para o próximo webinar, né, Lucas? Já temos data para o próximo, a gente já compartilha com todo mundo também. Até se quiser, a gente pode dar já um spoilerzinho aqui de quando é que vai ser a próxima, nossa programação, a nossa ideia aqui. A ideia é a gente sempre fazer nas penúltimas semanas de cada mês, às quintas-feiras. Então, teoricamente, o próximo seria dia 23 de julho. Só confirma. Só vou confirmar aqui, mas o próximo é para ser nessa data mesmo. Deixa eu só abrir aqui a nossa... Ô, Carlos, está gravado aqui, tá? Então, todo o conteúdo está sendo gravado, vai ser disponibilizado na íntegra na web. Isso, o próximo encontro é para ser no dia 23 de julho. Já pode deixar aí marcado na agenda de vocês, né? Dia 23 de julho. A gente vai relembrar aí ao longo desse intervalo para ficar, né, bem fresco aí na memória. Mas se quiserem já se programar, a ideia é a mesma que a gente fez aqui hoje. Junta ali 1 horinha, fala sobre um assunto específico, troca ideia, a gente manda antes lá um formuláriozinho para vocês mandarem as dúvidas sobre aquele tema, e aí a gente trata isso aqui. Beleza? Desde já, a gente agradece aí pela participação, pelo engajamento de todos, né? Foi muito bom, muito produtivo, e vamos fortalecer essa nossa comunidade aí, né? Ok, obrigado. Então, tchau, pessoal. Isso aí, valeu, abraço, pessoal, boa semana.